válido, né? E aí, gente, a gente fecha a nossa disciplina também de fisioterapia esportiva hoje, tá? Hoje a gente fecha a nossa disciplina com a temática de reabilitação aquática do ombro, né? Síndrome por impacto. Então, eu acho que já é um assunto que vocês já tinham visto com o professor Renato, né? Então, vocês vão apenas agregar a hidroterapia nesse tratamento. A gente tinha como objetivos de aprendizagem falar um introdutório, os benefícios, indicação e contraindicação, né? O caso clínico sobre o mecanismo de lesão do paciente, as propriedades terapêuticas e benefícios da água, o tratamento obedecendo todas as fases de reabilitação aquática, como o reconhecimento, o aquecimento, o fortalecimento, as atividades aeróbicas, os alongamentos e relaxamentos, detalhando o uso de cada recurso, né? E as técnicas de flutuadores. Então, é interessante que vocês tragam para nós, já que o dia em relação a isso, provavelmente já tenham atendido um paciente com síndrome Ô, do impacto. Deise, desliga o teu áudio. Provavelmente vocês já tenham visto algum atendimento, já tenham feito algum atendimento para síndrome do impacto e tudo mais. Então, o importante, eu queria que vocês me trouxessem essa questão da aquática, né? Eu vou pegar meu paciente, vou realizar tal procedimento antes da água, vou fazer um reconhecimento, eu vou fazer com ele um reconhecimento da piscina, eu vou fazer uma adaptação, né? O que é que eu vou estar iniciando, né? Quais são as atividades que eu vou estar utilizando, quais são os flutuadores, os objetivos desses flutuadores e das atividades que eu vou estar realizando. Então, o grupo de hoje, né? Nós tínhamos uma bibliografia, né? Que é a hidroterapia, uma indicação, que é a hidroterapia Princípios e Práticas, de Campion, e o nosso grupo é formado por Sabrina Cavalcante, Shirley Rocha, Tássia, Vinícius José, Vitória Sampaio e Vaniele e Williane, tá? Então, eu vou liberar aqui para que vocês possam compartilhar o que vocês quiserem. Ok. Fiquem à vontade, né? Isso. Bom, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Minha voz está um pouquinho falha, mas eu vou tentar fazer de um jeito que a gente consiga entender. Né? Como o Cleiton já falou, o nosso grupo ficou responsável justamente por trazer um pouco dessa reabilitação aquática, né, na síndrome do ombro, de impacto, né, do impacto do ombro. E aí, como assim, de uma forma introdutória, como a gente já viu, né, até na disciplina de fisioterapia aquática, a gente viu... Só um momentinho, pessoal. Pronto. Já que Sabrina está falando aí com alguém, eu queria saber se... Deixa eu só admitir aqui. Eu queria saber, Sabrina, né, está presente, Shirley está presente? Shirley, eu acho que ela teve que se ausentar, Cleiton, porque ela ia fazer um ultrassom. Certo. Tássia tá, Vinícius tá, Vitória Sampaio tá? Acho que sim, deixa eu ver. Tá. Tô aqui. Pronto. Williane tá? E Vaniele? Não, Eliane, ela não tá porque o tio dela morreu, aí ela teve que ficar com a prima dela, que
que ela tem ansiedade, essas coisas. Certo. E, Vaniele? Não sei se ela está na chamada, peraí. Ah, não. Tá, não. Eu Então, vou falar com ela. até então vai ser apresentado por Sabrina, Tássia, Vinícius. Vinícius, Vitória. Ok. Pronto. Pronto. Então, dando continuidade, a gente trouxe um aspecto. Pode passar, viu, Vinícius, o slide, por favor. Acho que é tu que está compartilhando, né? Passou. Aqui não. É porque tem que ter acho que tem que ter uma calminha aí para Um delayzinho, né? né? Tem um Bom, delayzinho. Mas de uma forma introdutória, a gente vem trazer um pouco desse ambiente aquático, né? Dessa hidroterapia, antigamente chamada hidroterapia, hoje a gente chama mais de fisioterapia aquática. Uhum. E a gente quer trazer um pouco para vocês, apesar da gente já ter visto, mas só assim, uma retomada de conhecimento acerca da importância dessa hidroterapia, né, desse recurso terapêutico e quais são os benefícios que eles trazem, o que é que ele repercute no nosso organismo, né, no nosso corpo de forma fisiológica. E aí, dentro desse aspecto, a gente trouxe um breve contexto histórico para poder a gente entender da onde surgiu isso, né? E aí a gente vê desde a civilização grega, como está aí, desde os anos 500 a.C., a água ela já era utilizada como um recurso terapêutico. Não se tinha ainda os conhecimentos que nós temos hoje, a gente não tinha aquela noção do porquê que essa água causava essas coisas, essas modificações fisiológicas no nosso organismo, mas essas pessoas, elas eram muito utilizadas pelos gregos em ambientes, como está aí nas imagens, ambientes coletivos. Eles faziam uso dessa água, essas águas eram águas termais, eram águas mais quentes, e eles começaram a perceber e associar essa água como sendo um recurso terapêutico, não só físico, mas também psicológico, porque eles percebiam que o fato deles estarem num ambiente de água quente produzia neles um relaxamento, produzia um bem-estar, eles se sentiam bem fisicamente e psicologicamente também. E aí, quando eles começaram a perceber isso, foi de fato e de verdade nos meados de 330 a.C., pela civilização romana, que eles começaram de fato a utilizar esse recurso como recurso terapêutico. Então, eles começaram a tratar pacientes com paralisias, com lesões, com doenças reumáticas, a partir da utilização da água. E aí, pode passar, Vinícius. E aí, para poder a gente entender por que é que eles usavam essa água, por que é que eles utilizavam esse recurso terapêutico, mais para frente, né, depois do século XV, depois que eles consideraram tudo um ato pagão, foi muito complicado naquela época, porque as pessoas elas viam isso de uma forma ruim, uma forma pecaminosa, os banhos públicos, os banhos coletivos. Então, meio que eles suspenderam a possibilidade disso. Só que aí, mais para frente, né, a gente no século XV retomou isso, e eles começaram novamente a estudar essas propriedades físicas da água, começar a entender por que essa água ela traz esses benefícios para o organismo humano, né? E aí, basicamente, a gente tem duas propriedades básicas, fundamentais, são princípios, na verdade, que regem toda essa hidroterapia, né? Que é o princípio da hidrostática e o princípio da hidrodinâmica. Então, basicamente, o princípio da hidrostática seria analisar o comportamento que esse fluido, né, que essa água, ele repercute no organismo em repouso. Então, eu dentro da piscina, parada, a água ela faz um efeito para mim que talvez se eu estiver em movimento ela repercute de uma forma diferente. Que aí seria justamente essa análise e essa dinâmica que acontece, né, no princípio da hidrodinâmica, quando a gente está no corpo em movimento, a gente produz movimento na água e ela repercute de uma forma diferente no nosso organismo. E aí pode passar, Vinícius, de novo. E aí a gente tem alguns princípios físicos, né, da água, que os principais a serem listados são esses daí: densidade, empuxo, pressão hidrostática, turbulência, viscosidade, tensão superficial e refração. Então, de uma forma
introdutória, o primeiro princípio que a gente pode citar é o princípio da densidade. E esse princípio da densidade seria basicamente aquele princípio que vai reger a capacidade do nosso corpo em se manter flutuante, né, em submersão. No caso de um corpo humano, né, um objeto, no caso, ele afundaria ou ele boiaria. E aí, pensando nessa perspectiva, a gente leva em consideração que a densidade é uma relação de massa e de volume. Então, a gente julga os objetos, a gente julga o corpo humano pela sua densidade. Então, corpos mais densos, eles tendem a submergir se eles são impostos num ambiente que essa densidade ela é menor. Então, por exemplo, a densidade da água, ela é dada em 1, certo? O organismo humano, a densidade é 0,93. Então, matematicamente falando, a gente percebe que a densidade do corpo humano é mais leve, é menos denso. Então, o organismo humano, de forma geral, ele tende a submergir, a flutuar na água. Só que é muito importante também a gente levar em consideração a composição corporal do indivíduo. Então, por exemplo, indivíduos mais gordinhos, que essa composição corporal é mais voltada para a questão lipídica, né, de mais gordura, eles são organismos menos densos. Então, eles conseguem flutuar mais e melhor, se comparado, por exemplo, a um indivíduo que é extremamente musculoso. O músculo ele gera uma densidade que se sobressai ao nível da água. Então, uma pessoa bastante musculosa, que tem uma composição maior e generalizada em relação à massa magra, ele tende a flutuar, a afundar. Então, é importante também a gente perceber essa dinâmica para poder a gente saber os níveis de profundidade que a gente vai impor o nosso paciente, né? Saber se ele vai responder bem, se ele vai flutuar, se ele vai afundar a partir dessa perspectiva. Um outro princípio seria o princípio do empuxo. E esse princípio do empuxo, ele é uma força, né? Basicamente uma força que ela se contradiz, ela se opõe à força da gravidade. Enquanto a gravidade nos impõe para baixo, a força de empuxo, ele nos levanta na piscina, né? Ele nos coloca para cima, nos puxa para cima. E aí essa característica, ela é muito importante na água, principalmente para tratar, por exemplo, pacientes com edemas. Né? Como a gente já sabe, principalmente pacientes com edemas de membros inferiores, eles acabam tendo resultados bastante positivos dentro da água, justamente por essa característica física que a água possui. Então, uma pessoa que tem um edema, por exemplo, quando é colocado dentro da piscina, esse empuxo, ele gera na gente um efeito de retorno venoso. Então, a circulação venosa, a circulação linfática, ela acaba sendo ajudada a partir do empuxo. Então, o paciente, por exemplo, ele é estimulado a partir dessa força a gerar essa drenagem, a gerar esse retorno venoso, fazendo com que essa força física, ela acabe ajudando as próprias válvulas venosas, né? Então, facilita muito a questão do retorno venoso e aí, consequentemente, a redução dos edemas. Pode passar, Vinícius. A outra seria essa pressão hidrostática, que em linhas gerais é toda a pressão que o líquido, né, o meio aquoso, o meio aquático, ele gera no nosso corpo. Toda pressão, geralmente pressões de todos os lados, especialmente pressões horizontais. Então, essa pressão, ela gera na gente uma condição muito favorável com relação à respiração e ao aumento do débito cardíaco, principalmente. E por quê? Porque essa força, ela gera uma centralização circulatória, digamos assim. Então, toda aquela circulação periférica do nosso corpo, ela acaba sendo distribuída, saindo das periferias para a região central do nosso corpo. Então, a região intratorácica acaba recebendo maior aporte sanguíneo. E aí, por receber esse maior aporte sanguíneo, os pulmões, eles acabam sendo mais perfundidos, né? Os alvéolos acabam recebendo mais demanda de oxigênio, e isso vai facilitando cada vez mais a perspectiva de trocas gasosas, né, de ventilação, de perfusão. Então, isso facilita a dinâmica respiratória do indivíduo, bem como aumenta também a questão do débito cardíaco, porque aquele coração ele vai receber o maior aporte de sangue. O sangue que está ali nas regiões periféricas, agora elas se centralizam. Então, isso faz com que esse coração ele consiga trabalhar mais, consiga trabalhar melhor, ele recebe um aporte sanguíneo mais variado. E além também de ajudar muito na questão da diurese, o que justificaria muito a questão de quando a gente está dentro do ambiente aquático, depois a gente está com aquela vontade de fazer xixi, por exemplo. Isso também é explicado a partir da pressão hidrostática. Pode passar, Vinícius. Um
outro princípio é a turbulência, que esse aí eu acho que a gente lembra muito bem nas aulas de Madalena, né, quando ela explicava a gente esse fluxo irregular, esse fluxo extremamente turbulento mesmo, que a gente consegue gerar na água. E aí essa turbulência, ela acaba gerando em nós um efeito extremamente positivo, principalmente se a gente pensar numa perspectiva assim de massagem, de relaxamento. Então, pessoas, por exemplo, só por fato de estar sujeitas naquele ambiente aquático, né, que é mais quentinho, já gera um relaxamento, já gera uma diminuição de processos álgicos. Mas aí quando você também associa isso a esse movimento irregular, com esse movimento de fluxo turbulento, acaba gerando ainda mais esse aspecto de massagem. Então, a gente pode usar muito esse recurso a fim de gerar um processo analgésico mesmo no nosso paciente, né? Diminuir aí os quadros dolorosos. Pode passar também. Tentar não me deter muito. Viscosidade. A viscosidade, basicamente, é uma outra propriedade da água, né? Que a gente vai perceber que vai existir uma fricção entre moléculas. E essa fricção é como se fosse uma área de atrito mesmo, que as moléculas elas sofrem entre si. E aí, nos estudos de chão, né, no ano 2004, ele fez uma análise, onde ele percebeu que essa fricção ela estava muito associada à questão da temperatura da água. Então, por exemplo, no aspecto gasoso, a gente sabe que as moléculas elas se mantêm mais dispersas, né, umas distantes das outras. Diferentemente, por exemplo, no aspecto sólido. A água, dentro de um aspecto sólido, as moléculas elas se mantêm mais justapostas, mais juntinhas. Então, o que foi que Chão percebeu? Ele percebeu que quanto maior é a temperatura do ambiente aquático, menor é essa viscosidade. Então, isso explicaria justamente essa questão da fluidez da água. A água no ambiente térmico, né, numa temperatura mais elevada, ela se torna menos viscosa. E isso facilita muito o bem-estar da pessoa no ambiente aquático. O ambiente térmico, ele favorece essa questão do relaxamento, porque a água se torna mais fluida. E aí, um outro princípio seria essa da tensão superficial, que também é um princípio físico, né, explicado, que é como se fosse a formação de uma camada de plástico na superfície da água. Né? Isso se dá justamente por essas interfaces que são geradas, né, de dois aspectos químicos distintos. E aí a gente pode citar o aspecto gasoso, que seria o ar, e o aspecto líquido da água, né, a própria água em si. E aí, dentro desse meio termo, né, nessas interfaces, a gente gera essa tensão superficial, que é como se fosse realmente, como está na imagem, esse mosquitinho, né, esse inseto, em cima da água, e a gente percebe que ele consegue caminhar sobre essa água como se fosse uma superfície plástica mesmo. E isso se dá justamente por essa tensão. Né, essa tensão de coesão entre as moléculas que permite a corpos, né, a se manterem sobrepostos a esse líquido. Então, pode passar, Vinícius. E aí, dentro disso, para poder a gente entender quais são as influências e os benefícios que essas características físicas da água, elas conseguem se relacionar e conseguem causar no organismo humano, a gente tem aí os benefícios a níveis de sistema cardiovascular, por exemplo, que, como eu falei antes, é gerado na gente uma centralização de volume sanguíneo. Então, esse aporte sanguíneo que parte das periferias para a região intratorácica, para a região central do nosso corpo, acaba gerando um aumento de até 60% do volume central, justamente gerando toda aquela questão do aumento do débito cardíaco, né? O coração começa a trabalhar mais, começa a gerar nele ali um aumento de níveis de frequência cardíaca e volume sistólico, fazendo com que aquele coração ele consiga trabalhar mais e melhor. Então, a oxigenação ela acontece de uma forma muito mais eficiente também. E aí, uma atençãozinha para essa diminuição de frequência cardíaca, que eu botei para chamar a atenção mesmo, não é que o ambiente aquático ele gera uma diminuição de frequência cardíaca, gera um aumento. Porque se o débito cardíaco aumenta, é preciso que haja um aumento de volume sistólico e frequência cardíaca. Só que esse estudo aí de Becker, ele colocou essa atenção para nos dizer que, com relação ao ambiente do solo e ao ambiente aquático, se fosse comparar uma perspectiva de um ambiente e outro, no ambiente aquático a gente tem uma redução de frequência cardíaca. E aí isso se dá justamente porque os esforços que a gente gera no ambiente do solo, né, no ambiente terreno, a gente gera muito mais esforço, a gente cansa
passa muito mais. E o paciente no ambiente aquático, ele tem, assim, pela ação diminuída, né, anulada da gravidade, então ele consegue fazer exercícios de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais suave, sem que essa pressão, essa frequência cardíaca, ela se eleve tanto. Então, aí há critério de comparação. No sistema respiratório, tem essa pressão intratorácica, que é, como eu já falei, é a centralização do aspecto sanguíneo, gerando aí um aumento do trabalho respiratório, porque vai existir um maior aporte sanguíneo nessa região dos pulmões, né, dos alvéolos, e isso aí, consequentemente, vai gerar no paciente um melhor trabalho respiratório, uma troca gasosa muito mais efetiva, porque esses alvéolos vão estar sendo funcionados de forma cooperativa, né, tanto nos aspectos ventilatórios quanto nos aspectos de perfusão. Posso passar, Vinícius? Não passou. Agora foi. Já no sistema músculo-esquelético, é aquele que a gente já mais famosinho, né? Acho que o que a gente mais vê é a questão do aumento do metabolismo, né? Que vai ser gerado justamente em função dessa temperatura que é aumentada. Então, aí já diminui esses aspectos de espasmos, né? De fadiga muscular, coisa que a gente já não vê se a temperatura da água ela for fria. Se for uma temperatura baixa, a gente já tem muito mais ocasionamento de casos de espasmo e de fadiga, coisa que é resultado, né, diminuído, na verdade, dentro do ambiente aquático térmico, né, quente. E aí a gente também tem esse aumento de ADM, aumento de força muscular, promove relaxamento muscular no indivíduo, justamente pela temperatura da água, recupera lesões, como a gente viu desde a época dos romanos, né, que eles conseguiam tratar doenças reumáticas a partir do uso dessa água quente. Nos aspectos do sistema nervoso, esse relaxamento não é só um relaxamento físico, é um relaxamento psicológico, né? Gera um bem-estar no paciente, ele se sente bem naquele ambiente e isso acaba contribuindo também para processos de relaxamento, diminuição de ansiedade, diminuição de quadros depressivos e coisas associadas à psique humana. Quanto a essa questão da diminuição da sensibilidade, é justamente pela diminuição da condutividade nervosa com relação aos quadros álgicos. Então, quando o paciente está dentro desse ambiente aquático, ele consegue diminuir a sensação de algia, consegue diminuir a sensação de dor. Então, essa sensibilidade nervosa voltada para o processo álgico acaba sendo também reduzido, justamente por esses aspectos mais de bem-estar mesmo, de relaxamento, né, que a água ela acaba produzindo no corpo. E aí pode passar também, Vinícius, para a gente encerrar. E aí tem a nível de sistema urinário, né? Então, como a gente falou antes, a propriedade da pressão hidrostática acaba gerando na gente esse aumento da diurese, né, que seria justamente essa vontade, né, de urinar após sair da piscina. E isso está relacionado com toda aquela dinâmica circulatória, né, que a gente já falou, é toda essa região intratorácica, essa região mais abdominal, que acaba recebendo um aporte sanguíneo. Então, é muito importante a gente levar em consideração também os níveis de profundidade da água, né, na questão do processo tifoide, na questão mais do quadril, para poder a gente regular essa pressão que é exercida sobre o corpo humano, para poder regular esse aumento ou essa diminuição de diurese, que é muito presente no sistema urinário, aumenta na natriurese também, que é esse aumento da excreção de sódio na urina, e a potassiurese, que seria a eliminação do potássio na urina. Então, todos eles acabam sendo influenciados dentro do mecanismo, né, da água, fazendo com que, de uma forma geral, a gente tenha uma vontade maior de urinar após o banho de piscina, o que seria, assim, um contexto mais contraindicado, digamos assim, não tão favorável para pacientes, por exemplo, com incontinência urinária, porque, principalmente os de urge-incontinência, né, que aí eles muitas vezes não conseguem sair da piscina a tempo, acabam fazendo xixi na piscina mesmo. E aí, Sabrina estava falando, estava finalizando, não era, Sabrina, a questão? Tava terminando já. Mas aí você pode continuar, já entrou um quantitativo bem legal. Pronto. Então, assim, só para fechar mesmo, porque realmente já estava finalizando, só estava terminando de dizer que realmente por essas condições, né, que a água acaba influenciando no aspecto do sistema urinário, gerando essas vontades miccionais, acaba não sendo um contexto, né, um ambiente muito favorável para pessoas com incontinência urinária, especialmente a de urge-incontinência, porque poderia ser que chegasse um momento que elas nem conseguissem sair da piscina a tempo, né, de poder fazer,
xixi, né? Ter a micção dela. Então acaba sendo um contexto assim, talvez até mesmo desfavorável, né? E ruim dentro dessas pessoas, dentro desse contexto fisiológico, digamos assim. Fisiológico não, patológico, né? Porque a incontinência não é um contexto fisiológico. Então pronto, então seria basicamente isso, né? Pode passar, Vinícius. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Essa parte aqui, um pedacinho aqui de slide agora em diante, eram das meninas, então só para ficar bem claro que elas participaram do trabalho, produziram aí o slide para ganhar sua nota também, não foi só a gente que fez, né? Então é uma parte bem simples, isso, seria o Iliane aqui que ia apresentar agora, mas é uma parte bem simples, que são as indicações e as contraindicações, que a gente já conhece bem, viu direitinho com Madalena, e é de uma forma bem geral, digamos, para tudo, assim, não só para a síndrome do impacto do ombro, tá bom? Então, temos como indicação o meio aquático, né? Prevenir deformidades e atrofias, diminuir o impacto ou descarga de peso nas articulações, que é muito indicado para lesões da traumato em geral, melhora da flexibilidade, por tudo aqui que a gente vai ver, né? Melhora da flexibilidade, fortalecimento do muscular, relaxamento, a gente viu com os efeitos aí que Sabrina citou. Então, a gente pode levar o paciente para a água se a gente quer que ele ganhe esses objetivos aí. E a gente tem como contraindicação a febre, infecções na pele, ferida aberta, processos infecciosos agudos, síndrome agudo de trombose venosa profunda, tratamento radioterápico ou quimioterápico. Então, são algumas contraindicações, ferida aberta, a mesma coisa lá das lesões dermatológicas, problemas cardiovasculares severos, e no caso de qualquer problema cardiovascular mais simples, a gente pode melhorar todo o efeito circulatório benéfico que tem o ambiente aquático, insuficiência respiratória, epilepsia, incontinência urinária e fecal. No caso da epilepsia, né, se não tiver tem um tratamento, não tiver controlada, e no caso da incontinência urinária e fecal, a gente tem que também melhorar a situação para depois possivelmente levar para a água. Isso, ô Vinícius, E aqui seria a parte só fazendo um adendozinho no que tu falou agora, que essas indicações e contraindicações são mais gerais. A gente tem que fazer uma análise do nosso paciente para ver se ele pode ou não participar desse programa de reabilitação aquática. Aqui seria a parte de Shirley, que ele falar um pouco, né, introdutoriamente do que é a síndrome do impacto do ombro. Então, ela é definida como uma patologia dolorosa, inflamatória e degenerativa, caracterizada por compressão mecânica. Nessa imagem aqui, deixa eu tirar o videozinho aqui de vocês, a gente vê as estruturas que estão aqui na região subacromial, que são a buça subacromial, o tendão do músculo supraespinhoso, o tendão da cabeça longa do bíceps e a cápsula articular superior. São essas 4 estruturas citadas aí no livro de Donald Neumann, só que a principal estrutura acometida é o tendão do músculo supraespinhoso. É ele que mais sofre, né? Mesmo tendo a buça ali, a buça é justamente para diminuir esse impacto, mas acredita-se que ela tem um limiar de compressão cumulativa que, se você ultrapassar, ela começa a degenerar e não permite mais sua função de amortecer esse impacto. Temos também os fatores de riscos, que são traumas externos, qualquer impacto aí no membro superior que possa comprimir lá o ombro com acrome. Então, temos os praticantes de parkour, que faz amortecimento direto ali com o membro superior. Tem os dançarinos de hip hop, que fazem muitos passos também, se apoiando no membro superior e vai
aumentando o impacto ali, causando um trauma. A própria anatomia também é um fator de risco. Então, se o indivíduo já nasce com um acrômio ganchoso, ali meio que uns osteófilos ali na região do acrômio, pode favorecer o desenvolvimento da síndrome do impacto. Se tiver um encaixe entre ali na cavidade glenomeral, um número mais elevado também pode favorecer isso já do indivíduo. As atividades ocupacionais, que é muito importante, o profissional de saúde do trabalhador avaliar direitinho toda a ergonomia do ambiente, todas as angulações do membro superior, todo o trabalho repetitivo, todo o trabalho estático. Então, para mudar esse ambiente ocupacional e evitar as lesões, atividades esportivas, no caso, encaixa direitinho aqui com a nossa, né, de atletas. Então, principalmente aqueles, vocês vão ver direitinho com taças, os mecanismos de lesão, os esportes, mas só para dar um geralzão assim, digamos que aqueles atletas que utilizam bastante um superior para atacar, para arremessar algum peso, para bloquear, para se locomover, no caso da natação. Então, se não tiver um fisioterapeuta ali, se não tiver uma equipe multidisciplinar atuando na prevenção das lesões, pode ser um fator de risco. O sedentarismo, como a gente vai ver também no mecanismo de lesão, está envolvido aí a fraqueza muscular. Então, se for um indivíduo sedentário, ele não irá conferir uma estabilidade na região ali do ombro. Os maus hábitos posturais, por exemplo, um paciente hipercifótico, ele ele vai fazer uma protração excessiva das escápulas e aí vai interferir todo no ritmo escápulo-torácico. A gente sabe que o húmero ali, a partir dos 30 graus, começa a angulação também da escápula de 2 por 1. E a gente tem que investigar todas as insuficiências passivas dos romboides, do serrátil anterior, a insuficiência ativa do peitoral menor. Então, é interessante a gente ter uma holística global. Ver tudo. Mas, no caso da hipercifose, ela está bem relacionada com a angulação ali do acrômio, pode deixar o acrômio mais ganchoso, dependendo da posição da escápula. Então, é importante a gente avaliar a postura também e a própria instabilidade articular do húmero, não só em relação o grupo muscular, mas também na integridade dos ligamentos e na integridade da cápsula articular. Vinícius, só complementando aqui, se possível. Pode complementar. Já entrando em toda essa parte estrutural aí, tipo da biomecânica da escápula, do sedentarismo, é uma questão muito importante. Não se adequa aos atletas, né? Mas na população comuns, eu tenho visto muito. Que é a questão da hipotonia também, principalmente dos músculos que estão envolvidos na escápula. Romboide, trapézio, ascendente. Você vai falar sobre isso? Uhum. E aí pode interferir nessa forma da escápula, aí deixar ela mais ganchoso, enfim. Perfeito. Não era só isso. Você vai falar, então deixa ela falar mais na frente. Foi mal. Pronto, Vinícius. Pronto. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Pronto. Antes da gente falar exatamente do mecanismo de lesão, é importante que a gente conheça um pouquinho do fisiológico dessa articulação. Então, anatomicamente, na articulação do ombro, existe um espaço denominado de espaço subacromial, que compreende a região que está entre o acrômio e o tubérculo maior do húmero. Além disso, é nesse tubérculo que estarão inseridos os tendões dos músculos supraespinhoso e infraespinhoso, bem como daqueles que fazem parte do manguito rotador. Além disso, existe também uma bursa, como o Vinícius falou, que é responsável por fazer a lubrificação da região. E, além disso, essa bursa ela serve também para manter esse espaço em um tamanho adequado, para que durante a execução dos movimentos não ocorra nem a presença de dor, nem a presença de alguma compressão de estrutura que existe naquela região. Então, fisiopatologicamente, todo movimento que vier causar a diminuição desse espaço vai ser responsável por causar uma síndrome por impacto. Isso deve-se a fatores traumáticos ou não traumáticos, que no caso seriam
por fraqueza muscular, seria por alguma alteração mecânica, como todos aqueles outros fatores que Vinícius falou anteriormente. Então, biomecanicamente, se tem que os principais movimentos que causam essa síndrome seriam aqueles que fazem a elevação ou então a abdução excessiva dessa articulação, justamente porque eles vão favorecer a diminuição, no caso, desse espaço subacromial. Pode passar, Vinícius, por favor. Passou aí. Ainda não. Será que eu vou mostrar a aqui, tabela, no caso? Acho que travou aqui. Deixa eu voltar. Vamos se vai. Tá passando aos poucos. Tá a imagem aí, né? Pronto, tá a imagem. Aí coloca na tabela. Ah, passou agora. Apareceu? Passou aí? Aqui não. Aqui passou. Chega já aqui. Pronto. Aqui nessa tabela eu busquei trazer os principais esportes que estão relacionados ao aparecimento da síndrome por impacto. Como a gente pode ver aqui na análise biomecânica, o gestual esportivo dessas práticas estão totalmente direcionados a movimentos que remetem à biomecânica, né, dessa lesão. Aqui, ó, no tênis, a gente pode ver que eles realizam principalmente movimentos de abdução e rotação interna no momento de fazer as jogadas. No vôlei, eles fazem muitos movimentos de flexão, abdução e rotação externa, principalmente nos movimentos de bloqueio e cortada. Na natação, eles fazem muitos movimentos de flexão, abdução e rotações nos nados de costa e borboleta. E no basquete, eles fazem muitos movimentos de abdução, flexão e rotação externa durante os lançamentos. E todos esses movimentos, eles são responsáveis por causar a diminuição desse espaço que existe entre o acrômio e o tubérculo maior, fazendo com que ocorra toda aquela compressão das estruturas que estão ali naquele local. Pode passar, Vinícius. Então, segundo a Associação Médica Brasileira, a síndrome por impacto ela pode ser classificada em 3 fases. E a sintomatologia vai depender de qual grau ou então em qual fase o paciente se encontra. Na fase 1, ou então fase inicial, ela é muito comum em atletas que possuem cerca de 20 anos de idade. Vai ser caracterizada por apresentar uma dor aguda, uma hemorragia e um edema, justamente pela compressão e a microlesão que estará ocorrendo naquelas regiões daquele espaço que existe entre o acrômio e o tubérculo maior. Na fase 2, ou então fase intermediária, ela acomete atletas que estão por volta de 20 e 40 anos, não mais que isso. E ela é caracterizada por um processo inflamatório que acarreta em espessamento da buça e uma tendinite. Já é um caso um pouquinho mais crônico, levando em consideração a fase 1. E a fase 3, ou fase final, ela é responsável por acometer atletas que estão acima dos 40 anos e ela é caracterizada por apresentar lacerações parciais ou totais do manguito rotador. Aí é importante a gente deixar claro que a limitação e a funcionalidade do paciente vai depender de qual fase ele se encontra. Se ele apresenta uma fase mais inicial, é lógico que ele vai apresentar um acometimento mais simples, digamos assim. Pode passar, Vinícius. Passou aí. Não, ainda não. Tá difícil hoje, viu? Tá complicado. Pronto. Então, como método diagnóstico e até de descarte de outras patologias associadas a essa condição, nós temos alguns testes clínicos que são feitos justamente para que a gente possa determinar se o paciente tem ou não a síndrome por impacto. O
primeiro teste é o teste de impacto de Neer, que deve ser realizado com o paciente de costas para o terapeuta, e é um teste passivo, ou seja, o terapeuta vai fazer todo o movimento pelo paciente. Então, ele vai fazer apenas uma elevação desse membro, e se o paciente referidor, principalmente na região anterolateral, é característico que esse paciente possui uma síndrome por impacto. Pode passar, Vinícius. O segundo teste é o teste de Hawkins. O paciente também continua sentado e o terapeuta vai fazer vai forçar um movimento de rotação interna dessa articulação. Vai colocar a mão no ombro contralateral do paciente e vai forçar esse movimento. Se o paciente referidor, é indicativo que ele possui uma síndrome por impacto. E o último teste é o teste de Job. É um teste onde o paciente ele vai fazer de forma ativa, ele vai ficar em pé, vai fazer uma pequena flexão e abdução de aproximadamente 30 graus e vai fazer uma rotação de ombro. E o terapeuta vai fazer uma pequena resistência a nível de cotovelo dele e vai pedir que ele faça a elevação do membro. Se ele referidor em algum momento do arco de movimento, é indicativo que ele possui essa síndrome por impacto. Pode passar, Vinícius. Bom, em relação ao tratamento cirúrgico, a mais utilizada é a cirurgia descompressiva subacromial, que pode ser feita através de duas técnicas. A aberta, que é um método mais invasivo, que vai ser feita realmente através de uma abertura grande no ombro, que é essa primeira imagem. Só um minutinho. Quem é que está falando? Vitória. Vitória. Tá. E a segunda é a artroscópica, que é menos invasiva, porque é usado um artroscópio. Esse equipamento que aparece na segunda imagem, ele é inserido dentro da articulação por uma pequena incisão, ou seja, vai ser feito apenas uns buraquinhos para poder chegar na articulação. A literatura, ela demonstra bons resultados, tanto na técnica aberta, quanto na técnica artroscópica. No caso, nos pacientes no estágio 2 e no começo da fase 3. Mas, atualmente, a mais indicada é a técnica artroscópica, porque ela apresenta mais vantagens. Primeiro, por ela ser menos invasiva, tem também a questão estética, também porque ela apresenta menores riscos de complicações e também por essa técnica ela conseguir preservar o deltoide. Pode passar. A descompressão subacromial artroscópica ela vai envolver a liberação do ligamento coracoacromial, reduzir a espessura do terço anteroinferior do acrômio e o debridamento de toda a bucha hipertrófica. E ela é indicada quando houver um desgaste grande do ligamento coracoacromial. Também pode ser feita quando tiver o esporão, os osteófitos no caso, e também quando tiver calcificação do ligamento. Pode passar. Já na fase 3, o tratamento ideal é o desbridamento artroscópico. O que seria esse desbridamento? Vai ser um método cirúrgico que remove o tecido necrosado. Ele é considerado muito efetivo porque grandes áreas podem ser retiradas com uma remoção rápida, ou seja, uma grande área em pouco tempo. Eu trouxe aí alguns estudos que comprovam a efetividade do desbridamento, onde no primeiro estudo foram apresentados 80% de resultados favoráveis. Espera aí. Para mim saiu isso lá daqui. 80% de resultados favoráveis ao desbridamento artroscópico do manguito rotador sintomático em atletas de arremesso. E no segundo estudo foram relatados 85% de bons e excelentes resultados no desbridamento artroscópico de atletas jovens. E esse desbridamento tem que levar em conta alguns fatores,
fatores, como, por exemplo, o tamanho e a profundidade da lesão, o nível de atividade do paciente, se ele é mais ativo, se ele é menos ativo, e também a estrutura óssea. Após o desbridamento, pode ser necessário que essa lesão seja reparada, ou seja, tenha que ser feita algumas reconstituições das estruturas. A literatura, ela diz que as lesões com mais de 50% de envolvimento do tendão deve ser reparada, sempre levando em conta que os pacientes mais ativos, nesse caso a gente está falando de atletas, eles vão se beneficiar mais com o reparo e os pacientes menos ativos com a descompressão subacromial. Pode passar. E aí está o caso clínico que a gente fez. Paciente é GC, 26 anos, sexo masculino, atleta profissional de vôlei. Segundo prescrição de um ortopedista, procura uma clínica de fisioterapia, relatando dor no ombro direito. Diz que essa dor começou há uma semana após uma partida, enquanto fazia um saque. Afirma também que a dor no ombro se intensifica durante a noite e aos esforços, apresenta calor, rubor e edema. Na avaliação clínica observou-se teste de Job, Neer e Alkin, positivos. O mesmo apresenta na goniometria limitação na ADM acima de 50 graus de abdução, além de dificuldade para coçar as costas, no caso, rotação interna. Após ressonância magnética, constatou-se síndrome do impacto do ombro, com presença de rompimento parcial dos ligamentos do manguito rotador. Baseado nisso, indicou o tratamento fisioterapêutico ideal, incluindo objetivos e condutas. Pode passar. Vocês estão me escutando? Sim. E aí, para esse caso clínico, entra alguns objetivos, que inicialmente é reduzir os sinais flogísticos, Vaniele, aumentar... agora é Vaniele. É? Oi? É Vaniele? É. Tá. Aumentar a ADM desse paciente, fortalecer os músculos do manguito rotador e devolver o atleta ao esporte. Pode passar. Passou aí? Passou. Inicialmente, na fase aguda, como ela apresenta os sinais flogísticos, a gente vai utilizar o ultrassom terapêutico aí no modo contínuo. Travou, Vaniele. Daniele, travou. Acho que a internet dela caiu. Acho que Ela ela tá saiu, aparecendo na né? chamada ainda? Não. Acho Não? que caiu. Então, conduta, né? O modo contínuo. Vamos utilizar 1 Hz, né? 1 MHz, que é profundo. E de acordo com o tamanho da era, né? A gente pode utilizar aquela técnica que Cleiton nos ensinou, 2 minutos por cada área ali. Então, pode ficar em torno de 8 minutos o uso aí do ultrassom terapêutico. E a dose, né, a gente pode utilizar entre 0,9 a 1,5 watts por centímetro quadrado. Aí, na cinesioterapia aquática, vamos utilizar exercício ativo em abdução. Podemos utilizar o Bad Ragazzi, que é muito bacana aí. Quem tem interesse de seguir na fisioterapia aquática tem que ter um curso de Bad Ragazzi, de aí fazer aí o movimento padrão de membro superior. 2, exercícios de fortalecimento do manguito rotador e também de rotação externa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, o foco assim, geralmente, né, a maioria dos casos, o foco do fortalecimento tem que ser do músculo do manguito rotador, que confere a estabilidade ao húmero ali em relação à cavidade
glenoidal. Temos aqui a rotação interna, a gente pode utilizar, eu não lembro o nome desse equipamento, mas tem as pranchas lá, é como se fosse um pé de pato para a mão, para você aumentar a área de contato e você ir fortalecendo ali, indo contra a viscosidade, indo contra um fluxo turbulento. Também pode utilizar esses halteres que a gente utiliza no solo mesmo, e também pode utilizar aqueles halteres aquáticos. Então tem uma gama de instrumentos, de recursos na fisioterapia aquática. Na clínica de Madalena a gente viu a quantidade de material que ela tem lá, que a gente, na nossa criatividade, vai criando os exercícios de acordo com os princípios ali da água, de pressão hidrostática. Geralmente o paciente vai ficar na posição supina ali, boiando. Você pode fazer todas as manipulações, alongamentos, pode fazer o fortalecimento ali, tanto utilizando o meio aquático para facilitar ou para deixar mais difícil, mais complexo a terapia. Então, o foco, assim, é o manguito rotador. Claro que a gente vai avaliar geral o paciente, porque a gente sabe que pode ser por uma cadeia lesional. A dor ali na região subacromial pode ser só o resultado final de toda uma cadeia lesional. Então, a gente avalia de uma forma mais geral o paciente como um todo e foca no fortalecimento do manguito rotador, fazendo rotação interna e fazendo rotação externa. E, como o senhor comentou com a gente uma vez, gosta de fazer uma angulação aqui de abdução de 45 ou foi 90 graus que o senhor falou? Fortalecimento. Foi para manguito? Foi. Depende Depende, porque nesse caso ele às vezes nem consegue 90 graus, né? Chegou a 90 graus isso. ali, é a limitação dele. Uhum. Então depende. Depende muito. Não é ideal que a gente faça aqui neutro parado, porque de qualquer forma o tubérculo maior vai estar mais próximo ali, diminuindo o espaço. Já é um espaço pequeno, que durante a abdução é em torno de 1 centímetro a 3 milímetros, então já é um espaço pequeno. Qualquer mudança na biomecânica vai interferir nesse espaço e vai comprimir. Vai chegar um momento que as estruturas vão começar a degenerar. Isso. Então, quando a gente fala no meio aquático, né, tem essa questão que você pontuou muito bem, falando que tanto a água pode facilitar, a gente pode utilizar como ela sendo facilitadora, como também dificultando o movimento. Né? Então, isso vai depender muito da posição que o paciente esteja, da densidade do flutuador que você esteja utilizando, tá certo? Dependendo do grau de lesão que esse paciente esteja, e também do peso que esse flutuador ofereça, a gente tem que se ligar muito, porque geralmente esse paciente vem com fraqueza, né? E aí, se eu coloco um flutuador que promova uma carga muito forte, vai chegar um momento que ele não vai ter controle com o movimento, dependendo do posicionamento que ele esteja, e aí esse flutuador vai conseguir controlar o movimento, esse flutuador vai rápido demais, vai dar aquele pinçamento, ele vai sentir dor e provocar um processo inflamatório. Outra questão aqui que você tinha falado, no nome do flutuador, geralmente a maioria desses flutuadores de mão, que tem esse aspecto com 2 bordinhas do lado, é chamado de morcego, tá? Pode dar continuidade. Bom, e aí a gente foi procurar na literatura alguns artigos e, assim, de cara a gente vai interpretar que o ambiente aquático é muito bom. E eu esperava, nós todos do grupo esperávamos encontrar uma vasta literatura, só que a gente só encontrou um artigo. Em todas as bases de dados que a gente pesquisou, só encontrei na Pedro esse artigo aqui com nota 4. Então eu procurei também profissionais da área para ver se ele tinha algum material
e me passaram livros, mas artigo mesmo a gente só encontrou esse. Então, se alguém encontrar aí, por favor, disponibilize também para a gente. Então, vamos dar uma analisada nesse artigo aqui. Como já disse, foi nota 4, nem é um artigo muito bom. Ele é de 2012 e ele compara o programa, né, de um ambiente aquático versus o ambiente ali no solo para o tratamento para a síndrome do impacto do ombro. E, introdutoriamente, ele fala tudo aquilo que a gente já falou aqui. É o mecanismo de lesão, fala o que é o espaço subacromial e tem como objetivo comparar esses dois ambientes e ver qual é o mais eficiente. Então, ele fez alguns testes, como as meninas falaram anteriormente, ali fez teste de Job, fez teste de Hawkes, fez teste de NIR. Além desses testes, fez testes de Yergson e de Speed, para dar um diagnóstico diferencial. E também pediu uma radiografia anteroposterior e também pediu alguns exames laboratoriais. Então, a partir desses critérios aí, eles ficaram com 57 pacientes, dando um total de 70 ombros lesionados. Então, eles randomizaram, colocaram 35 no ambiente aquático e 35 no solo e fizeram a terapia durante 6 meses, né? Fizeram a avaliação no começo, fizeram a avaliação após 3 meses e fizeram a avaliação no final, com a EVA, com a goniometria e com dois índices, que é o SPADE e o WORK, que avalia a funcionalidade do ombro. Então, tem a pontuação e quanto mais pontuação ele tiver, mais acometido esse ombro vai ter. Esse ombro vai ser. Então, eles iniciaram a terapia utilizando compressa quente durante 20 minutos. Depois, utilizaram o TENS com os parâmetros de 60 Hz de duração de 60 Hz, a duração de pulso também foi 60. Então, pelo parâmetro aí a gente identifica que era uma corrente convencional durante 20 minutos, que a gente já viu também que o ideal é que seja de 30 a 40 minutos, então utilizaram 20 minutos. E então no caso seria a corrente convencional, né? A gente viu que é para um quadro clínico agudo. E já no ultrassom, ele utilizou o modo contínuo, que é para um caso clínico crônico. Então, ficou meio que divergente aí esses parâmetros. Eu não entendi muito bem. E, em seguida, utilizou ali por 8 minutos também. E, em seguida, o paciente foi para a cinesioterapia na água ou no solo, utilizando todos os exercícios aí de alongamento, de mobilização articular e de fortalecimento, propriamente dito ali, do manguito rotador. No início da avaliação, os pacientes eles tinham em torno de 7 a 8 na EVA. Depois dos 3 meses, os pacientes do solo ficaram em torno de 4 na EVA. E os pacientes do solo foram para EVA 3. E depois dos 6 meses, eles se manteve ali, os pacientes do solo, se manteve ali entre 3 e 4. E os pacientes na água foram para EVA 1, EVA 2. Então, os dois foram bons, mas se a gente for comparar, né, o meio aquático se sobressaiu. E nos outros aspectos também, de amplitude de movimento, ele não citou aqui quantos graus foram ganhos nos dois ambientes, mas que também melhorou. A gente comparando, né, o meio aquático melhorou, mas ainda a amplitude e também a funcionalidade. Então já era uma coisa que a gente previa, né, por todos os benefícios que o meio aquático pode proporcionar.
a gente ficou surpreso por não ter uma literatura falando sobre isso. E até falando de ombro, a gente deu uma olhada. Então, vamos pesquisar sobre ombro no geral, para ver o que é que a gente pode ver aí de amplitude de movimento, de analgesia e também pouco demais. Então, a literatura deve investigar mais. Fica aí até uma dica para quem quiser fazer uma pesquisa. Vai ser muito interessante, fácil de publicar, porque tem pouquíssimo estudo. E ele conclui dizendo que as duas terapias são eficientes, melhorou a funcionalidade, melhorou a amplitude de movimento, proporcionou analgesia e que vale o investimento da fisioterapia aquática. É um ambiente que você tem um custo maior para manter, você tem também um investimento financeiro de curso, de especialização, para você poder atuar de uma forma mais eficiente, mas que vale um investimento. É uma terapia muito boa. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Cleito, quer falar? Tá desligado, Cleiton. Quero, mas só tem 1 minuto. Eu vou falar agora. Eu vou, Quer fazer na outra? na próxima chamada. Só tem 1 minuto agora, tá? Então, Deixa eu ver se eu lembro mais algum detalhe aqui, mas é isso mesmo, assim, resumindo, o artigo foi esse. pronto. Coloque as referências. Tá aqui e aqui. Só 1 minutinho, porque não abriu. Deixa eu botar a primeira aqui. Primeira referência é essa. Isso. Tem a outra também. E a segunda. Ótimo. Beleza. Então, já vai cair. E aí a gente... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vai cair e aí a gente se encontra agora na próxima. Só 1 minutinho. Beleza.